Grava. Amém, gente? Amém. Os meninos ainda assim, se puder descer, nós vamos começar mais um estudo bíblico, começando orando. Querido Santo de Deus, nós te louvamos, ó Pai. Ó Espírito Santo, que o Senhor nos conduza mais uma noite aqui para estudar a Tua palavra, Pai. Ó Senhor, que esse estudo de hoje seja, o Teu nome seja exaltado, Pai. Pai, temos doutrinas, temos teologias, mas que a gente possa ficar somente com a Tua Santa Palavra. Pai, é só a Tua Santa Palavra que nos alimenta, a Tua Santa Palavra que nos edifica, que nos consola, que nos exorta, Pai. Ó Senhor, que nos guie essa noite, abençoe cada um que chegou, cada um que está por chegar, que traga segurança, Pai. Ó Pai, que Senhor nos ilumine nesse estudo, nessa conversa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha irmã Rosa, você que é a primeira vez que está aqui, Maria Rosa e a Rosa lá no fundo também. Tem o da Rosa aqui? Tem. Ah, tem! As duas são Rosa. É. Mas as duas também é a primeira vez, nós estamos estudando nesse estudo bíblico um pouco sobre o conceito de seitas e heresias. Nós já vimos os testemunhos de Jeová, nós já vimos Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, os mormons. Qual foi a segunda? Eu esqueci. É tanta coisa aqui. Até a minha cabeça está bufando já. Adventista. Adventismo. Hoje nós não iremos ver uma igreja específica, mas sim uma linha teológica específica. E eu afirmo para vocês que é a linha que está se propagando mais perigosa da atualidade. Nós sabemos que desde o início do cristianismo, desde o primeiro século, já havia os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, sempre lutavam contra heresias. Mas se eu pudesse colocar num nível num ranking, eu tenho certeza que essa teologia aqui, sem dúvida, é a mais perigosa dos últimos 200 anos. Nós vamos falar sobre a teologia liberal. Eu não sei se você já ouviu falar ou conhece sobre a teologia liberal. Alguém conhece? Já ouviu falar? Conhece? Ou é a primeira vez? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Todo mundo já pelo menos ouviu falar? Eu vou explicar aqui. Então, para quem está vindo pela primeira vez, eu estou dividindo esse estudo em partes. Então, primeiro eu conto um pouquinho da história, como surgiu, o que aconteceu. Depois eu entro nas doutrinas, o que ela prega, é se está de acordo ou não na Bíblia. Lembrando, mais uma vez, a gente esquece lembrando mais uma vez que o nosso estudo aqui não tem o intuito de atacar, ofender, atacar, ofender nenhum credo. Então nós temos uma constituição laica, então nós podemos crer em qualquer coisa. Da mesma forma que lá fora você pode falar assim, porque a igreja batista é errada. Da mesma forma que a gente pode falar deles. Então a Constituição nos permite fazer isso. Mas o que é a teologia liberal? A teologia liberal é um movimento teológico que tenta conciliar a fé cristã com o pensamento moderno, científico, filosófico, racional, e como foi criado. Ou seja, é tentar pegar a Bíblia e se enquadrar nas coisas que nós acreditamos hoje. Enquadrar nos pensamentos, nos fatos, nos tempos de hoje. Exatamente. E como surgiu esse movimento liberal? Começou por volta do século XIX, 18 e 19, onde o mundo estava passando por grandes transformações. Vocês vão lembrar dos livros de escola que estudou o iluminismo. Iluminismo, o próprio nome diz que está a ideia de iluminar o mundo em escuridão. E qual que era a luz da escuridão, segundo essa crença? Era a ciência, o racionalismo, a razão, e não mais
contra ciências. Isso é uma coisa moderna. Mas sempre a igreja teve fé e ciências hoje não têm mãos dadas. É só depois desse contexto, depois do século XVIII, XIX, que começou a separar entre fé e ciência. Mas sempre foi prazer da igreja tentar descobrir as coisas do mundo só à volta. Mas no século XVIII, no século XIX, o mundo estava passando por grandes revoluções, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Então, o mundo, quando eu falo mundo, ou seja, fora da igreja, está passando pelo iluminismo, e do iluminismo surgiram as revoluções industriais, Revolução Francesa, os fins das monarquias, os fins da independência dos países sul-americanos e americanos, também os Estados Unidos também estavam entrando em processo de independência, e na igreja também está passando por grandes mudanças. Primeiro, era as grandes avivamentos. Não sei se vocês vão lembrar. O primeiro grande avivamento, John Wesley, Joseph Field, foi um grande avivamento que aconteceu na Inglaterra e nos Estados Unidos. O segundo grande avivamento aconteceu nos Estados Unidos, por volta de 1790, 1850, esse tempo. Grandes avivamentos, a igreja estava em uma luta contra a escravidão. Não sei se vocês conhecem aquele hino, aquele sublime graça, oh doce som. Não sei se vocês já ouviram falar. É maravilhosa a graça, o doce som, quando era pecador. Cada igreja canta de uma forma, mas esse hino, quem criou foi um ex-traficante de escravos que se converteu depois que o seu navio foi naufragado. Então, essa música, John Newton, o nome do compositor, se converteu e depois ele foi o que mais ganhou dinheiro com trabalho escravo, com tráfico de escravo, foram os que principais levantou a bandeira contra o tráfico, depois que ele se converteu. Então, a igreja estava lutando. Então, grandes coisas estavam havendo dentro da igreja. Mas como surgiu a teologia liberal? Surgiu em resposta de alguns avanços que estavam acontecendo. Eu falei que a teologia, o mundo estava em grandes transformações, o mundo estava em grandes mudanças. E foram publicadas algumas obras, alguns livros que mostraram os pensamentos, que mudou completamente o pensamento das pessoas. O primeiro foi publicado em 1830, de James Russell e Charles Lyell, que chama Os Princípios da Teologia. O que ele fala? Que o mundo, o planeta Terra, nada mais é que foi moldado ao longo de grandes e pequenos ações do tempo, em milhares e milhares de anos. Uma coisa que quando antigamente cria que a Terra tinha 6.000 anos, Deus criou na primeira dia da Terra, e logo depois veio o sexto dia que o homem, foi 6 dias, 6.000 anos que eles calculam, eles descobriram, calculou que na verdade a Terra tinha milhões e milhões de anos, não apenas os 6.000 que as pessoas acreditavam. E outro livro que aí rejeitou a questão dos eventos bíblicos como dilúvio, para eles o dilúvio nunca existiu, foi por causa disso que aconteceu isso. E o outro livro que também mudou, que todo mundo já estudou também, de 1859, A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Charles Darwin defendia que, da mesma forma em que a ciência, a Terra, foi mudando ao longo do tempo de milhares e milhares de anos, os seres vivos também começaram a mudar geneticamente de milhares e milhares de anos, por meio de uma seleção natural, e os mais adaptados sobreviveriam no mundo. Aí nós estamos vivendo nesse meio dessa evolução das espécies. Então, esses dois livros, duas publicações, mudou totalmente a visão que o povo tinha do mundo. Que, primeiro, eles acreditavam que a Terra tinha 6.000 anos, que foi criada de uma evolução. E, na verdade,
descobriu que, teoricamente, a Terra tinha milhões e milhões de anos, que foi passando os tempos e chegando. Da mesma forma que o homem foi criado, na verdade, todas as espécies foram criadas ao longo de uma evolução, passando até chegar aos dias de hoje. Então, para tentar contra-atacar esses pensamentos, foram levantados os primeiros 5 teólogos liberais. Eu não sei falar o nome deles, me perdoe. Frederic Schleiermacher. Se for isso, passa a ser. E ele é considerado. Frederico, mais fácil. Ele é considerado o pai da teologia liberal. Aí tem o Albert Schweitzer, eu estou muito bem lá, com certeza. Adolf von Harnack, e Rolf Bultmann. Mas o que esses nomes tinham em comum? É que nós iremos entrar nas doutrinas que eles tinham em comum. A primeira doutrina que eles pegavam, e aqui para mim é a mais perigosa, que para eles a Bíblia era um livro humano, ou seja, não divino. Ou seja, para eles a Bíblia podia conter erros, continha erros. Uma vez que foi um livro escrito por humanos, a Bíblia podia estar propensa a ter erros. Agora, imagine, pensa o seguinte: se a Bíblia tem erros, então se a palavra de Deus tem erros, então eu vou jogar ela fora. Então, se ela tem erro, então por que eu vou acreditar nela? Já que ela tem erros. É a mesma coisa se você chegasse com um muçulmano, o Alcorão tem erros, para nossa visão tem, mas para eles, falar que o Alcorão tem erro é blasfêmia. É da mesma forma a gente falar que a Bíblia tem erros, para nós é uma coisa que é impossível. Não é à toa que, para contra-atacar esse negócio que a Bíblia contém erros, criou uma nova doutrina, a inerrância bíblica, ou seja, a Bíblia é um livro que não tem erros. E baseado em quê? Na própria Bíblia. Então eu queria ler com vocês 2 Timóteo 3,16. É um texto bastante conhecido, principalmente no meio evangélico. Foi um dos pontos da reforma. Mas 2 Timóteo 3,16. Mas é importante nós vermos esse texto. Para vocês terem ideia, enquanto estão abrindo, para eles até as próprias palavras de Jesus. 2 Timóteo 3,16. Para eles até as palavras de Cristo poderia ser considerada infalível. 2 Timóteo 3,16. Todo mundo achou? Diz assim, é um texto bastante conhecido, mas toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Para quê? Qual motivo? 17. Para fim que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Não sei se você sabe, mas a Bíblia foi escrita durante o período de 1600 e 1700 anos. Os primeiros escritos foram datados de 1300 a.C., então em Moisés. Mas Moisés conta acontecimentos antes, conta de Abraão, conta de Noé, conta de Gênesis. Então, nós cremos que a Bíblia foi escrita em 1600 anos, intervalo de 1600 anos, de 40 autores, de nacionalidades diferentes, de classes diferentes, de pensamentos diferentes, tudo diferente. Nós temos 1600 anos por 40 autores e nós cremos que não existe nenhum erro. Depois, se vocês estiverem em casa, pesquisa, se quiser depois pesquisar, 64 mil referências bíblicas. Só coloca isso no Google. 64 mil referências bíblicas. Aí você vai clicar em imagens. Vocês já viram? É um gráfico. Nesse gráfico é cheio de linhas, parece um arco-íris. E nesse arco-íris está ligado, cada linha está ligando um ponto da Bíblia e outro
disse, nenhuma fala mal, fala que não está certo ou errado, todas confirmam e todas se assemelham entre si, todas se conectam. Isso está explicado por quê? 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus. Se a gente ler no grego original, está lá, toda a escritura theopneukos, ou seja, theopneukos é a junção de theo, Deus, e pneukos, soprado, ou seja, Paulo afirma que toda a escritura foi soprada por Deus. Então Deus soprou a escritura para nós. Foi soprada para o ensino, para a repreensão, para a correção, a justiça. Se a gente ler 2 Pedro 1,21, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. 1,21. Entretanto, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nós cremos que tudo que está escrito aqui não foi a Paulo teve um delírio e começou a escrever escrevendo a Bíblia para Timóteo. Paulo Pedro estava cansado, estava com preguiça e começou a escrever umas cartas. Não, nós cremos que tudo que Paulo escreveu, tudo que Moisés escreveu, tudo que Davi escreveu, tudo que, enfim, os 40 autores da Bíblia escreveu, foi soprado por Deus. Foi por vontade divina, falado por parte de Deus. Deus soprou, Deus falou por meio dos homens. Outro texto, Mateus 24, 35, fala assim: céus e terras passarão, porém as minhas palavras ficarão para sempre. Ou seja, acho que foi, se não me engano, foi John Piper, ou Billy Graham, agora não sei, acho que foi Billy Graham. Billy Graham fala assim que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ou seja, nunca acontece. Porque tem uma referência na Bíblia. Tudo. Eu estou aqui. Se a gente estudar um pouco, você vai ver que muitas coisas sim mudaram. As coisas mudaram. Hoje o ovo não é o herói. Mas há 10 anos atrás eu lembro que quem comia ovo estava perdido a morrer. O café hoje em dia é praticamente moído, mas antigamente era divino. Antigamente matava mais do que cachaça. Ao longo das eras, você vê que os próprios alimentos, a ciência descobrindo que algumas coisas que antigamente faziam bem, foi comprovado que faziam mal, e vice-versa. A frase é de Billy Graham mesmo. Billy Graham. Mas Billy Graham falava que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, ou seja, por mais que a ciência muda, por mais que os pensamentos filosóficos mudem, a Bíblia sempre continuará a mesma. Justamente, a palavra de Deus permanece a mesma para sempre. Tudo pode passar, mas teu amor jamais se deixa. Não tem assim? Tem uma música assim? Mas essa é a verdade. Essa referência aí, de Mateus 25. Do céus e terras passarão? É Mateus 24, 35. 24 e 35. Isso. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão para sempre. Mateus 24, 35. A segunda doutrina que eles começaram a pegar foi a reinterpretações dos milagres. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, temos vários gêneros literários na Bíblia. Nós encontramos poesia na Bíblia, nós encontramos sabedoria na Bíblia, nós encontramos textos narrativos na Bíblia. E cada texto tem que ser lido de acordo com a intenção do autor. Nós não podemos pegar um texto como Cantares, por exemplo, Cantares, e levar o texto como literal, porque nós sabemos que Cantares é um livro poético. Então, tem coisas que você vai ver que, na verdade, é relacionamento entre um homem e uma mulher. Não podemos ler Cantares e pensar que tudo aquilo ali é literal, porque é um livro poético. Nós lemos, nós aprendemos, mas não podemos levar isso tudo ao pé da letra. Ao contrário,
nos livros que nós chamamos de livros históricos, os evangelhos, os livros dos reis, os livros de Samuel, que nós cremos que são livros literais, ou seja, tudo que está escrito lá aconteceu da mesma forma que está lá. Então, só pergunta, por exemplo, quando a gente lê as multiplicações do pães e peixes, o que vocês entendem, absorvem do texto? Quando nós estamos lendo lá nos evangelhos que Jesus multiplicou pães e peixes, o que vocês... Milagre. Que literalmente Jesus tinha 5 pães e 2 peixes, multiplicou e alimentou uma multidão, certo? Quando Jesus ficou no céu, literalmente estava cego, aí Jesus tocou na visão dele e curou, certo? É isso que a nossa crença básica, o mais um igual a 2, né? Mas para eles não é bem assim. Na verdade, que todos esses elementos sobrenaturais na Bíblia nada mais são que alegorias ou símbolos de um acontecimento real. Ou seja, vamos pegar a multiplicação pães e peixes. Nós cremos que de 2 pães, 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplicou também a multidão. Amém? Sim, casamento, pode colocar as coisas do céu. Então, qualquer milagre. Mas nós entendemos que Jesus multiplicou. Não é à toa que no final do texto fala assim que sobre 12 cestas cheias de alimentos, né? Mas o que é a história? Eles falam que na verdade Jesus não multiplicou literalmente, mas na verdade o povo teve compaixão, estava com comida escondida e começou a compartilhar um com o outro. Ou seja, estava todo mundo com comida escondida, aí viu que o menininho entregou para Jesus os 5 pães e 2 peixes. Aquele menininho foi humilde, compartilhou. Então deixa eu tirar meu pão que está aqui dentro e vou compartilhar também. Eu tenho 2 peixinhos aqui, também vou compartilhar com o meu irmão. Então, na verdade, o milagre foi de solidariedade e não um milagre de multiplicação literal. Olha que absurdo. Eu tento ser neutro aqui, mas quer ver outro tão perigoso quanto? Quando nós lemos que Jesus ressuscitou, que morreu e ressuscitou, o que nós cremos? Jesus morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou, amém? Jesus morreu uma sexta-feira de manhã, morreu na cruz. Na sexta-feira à tarde foi enterrado por José de Mateia, ficou sábado o dia inteiro no caixão no sepulcro, e domingo de manhã as mulheres foram visitar Jesus e viu que ressuscitou. Ou seja, literalmente, né? Nós cremos isso. Mas o que eles acham que. Vou dar um tempo para vocês pensarem. O que vocês acham que eles pensam? Tem gente que acha que Jesus está morto até hoje. Mas alguém tem algum chute que alguém quer chutar? Pode chutar. Você acha como eles interpretam o texto de Jesus ressuscitado? Cara, eles interpretam não pelo fato acontecido, mas pelo que os discípulos falaram, né? Exatamente. Na verdade, quem ressuscitou não foi Cristo literalmente, mas foi que o Espírito de Cristo, os ensinamentos de Cristo queimaram no coração dos discípulos de tal ponto que eles começaram a pregar da mesma forma como tivesse ressuscitado. Então, que eles acreditaram, né? Tinha que ver, claro, para Justamente. provar que era. Aí depois que Jesus mostrou, aí Tomé falou: meu Deus, você ressuscitou mesmo, Jesus. Não é mentira, não, você é real mesmo. Foi Tomé que falou isso, mas para eles não. Aí, os discípulos vieram Jesus. Jesus ficou 40 dias após a ressurreição, por 40 dias andando com eles. Aí, para ver os teólogos, falar que Jesus na verdade não ensinou. Aí pior, se a gente ler em 1 Coríntios 15, Paulo vai tratar sobre a ressurreição de Cristo. Vai falar mais uma vez, e Paulo é claro nisso. Parafraseando Paulo, galera, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé
é inútil, é vã nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, o que eu estou fazendo aqui, a chicotada que eu estou recebendo, as crucificações que os apóstolos estão recebendo, o xingamento que estão recebendo, é inútil. Porque nós estamos pregando um cara que nós acreditamos que morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu. Se isso não aconteceu, isso é perda de tempo. Isso é vã nossa fé. E nós somos as pessoas mais infelizes desse planeta. Paulo diz isso. 1 Coríntios diz. Paulo vai tratar sobre isso. Por isso que Paulo fala, Jesus ressuscitou. Já estou aqui no início do capítulo 15, vai falar, Jesus apareceu para os discípulos, Jesus apareceu para os 120, depois, mais tarde, Jesus apareceu para mim, que eu sou um apóstolo tardio. E Paulo colocou todas as apelações de Jesus depois da sua ressurreição. Mas eles não acreditam que Jesus ressuscitou literalmente, mas sim foi a mensagem de Jesus foi ressuscitada. O testemunho de Jeová fala que vai suprir só 120. 144. É a pergunta de promessa. Então, nós vimos semana passada. Eu perguntei de pergunta de promessa. Nós vimos semana passada sobre o testemunho de Jeová. E a crença deles é o seguinte: os 144 mil reinarão com Cristo. O resto vai ficar na nova terra. Então, para eles existem novos céus e nova terra. Para nós. Que nós iremos ficar no novo céu e nova terra. Para nós é uma coisa só, mas para eles são duas coisas. Então, 144 mil vão ficar com Cristo, vão reinar junto com Cristo. O resto vai ficar na terra, mas uma terra sadia, saudável, sem pecado, sem nada. Mas eles têm essa diferença. Mas para nós, protestantes, de forma geral, aí cada um tem os seus empecilhos, mas de maneira geral, nós cremos que os 144 mil é um número simbólico e que ficaremos no novo céu e nova terra, todo mundo junto, todos os lavados por Cristo. Então tem essa divisão. Mas, igual eu falei, eles não se perguntam toda hora. Só entrando aqui, já se perguntou, que até 1914 eles falavam, não, acabou as vagas. Os 144 mil, eles botou. Agora, recentemente, uns 10, 15 anos atrás, já falou, então assim, tem algumas vagas aí, alguns desistiram. Alguns saíram, alguns desistiram. Então, dá tempo para ele encaixar ali. Mas eu perguntei para eles um dia, não me respondeu. Eu falei, aonde que vai o restante então? Vai ficar na sua casa? Eu estou embora. Eu falei, tá, olha, eu com 27 anos que eu me entreguei minha vida para Jesus, vou ficar. Pois é. E o terceiro, esse também é igual ao terceiro de Jeová. Esse é semelhante ao terceiro de Jeová. Para eles, Jesus é o líder supremo, ou seja, é uma pessoa do mais alto grau de sabedoria, mais alto grau de humildade, mais alto grau de tudo que você vai pensar de bom, Jesus é. Porém, contudo, todavia, para eles, Jesus não é Deus. Igual vocês estão continuando. Para eles, Jesus foi um grande homem. Jesus foi um grande mestre, que ensinou muitas coisas aos discípulos. Mas eles não creem no Espírito Santo. Como divindade, né? Eles creem como uma força ativa. Isso. Mas como uma trindade, eles não aceitam. Mas o terceiro de Jeová, pelo menos eles creem sobrenatural. Não que esse a partir de agora você pode concordar com o terceiro de Jeová. Mas para eles aqui, só para não perder a linha, depois deixa eu falar, que para eles que toda a parte que Jesus falou, o Sermão do Monte, os discursos de Jesus, tudo que temos, digamos assim, o Jesus humano, entre aspas, ok, existiu, está certo, mas tudo que está relacionado ao Jesus divino, todo sobrenatural, ressurreição, milagres, maravilhas, nascimento virginal, tudo para eles é tudo aleluia. Na verdade, não é isso que aconteceu de fato. Na verdade, sempre eles dão uma interpretação da mesma forma que eu falei da ressurreição, da mesma forma que
argumentação que tira o sobrenatural. Para eles existe uma história salvífica, que é essa questão de Adão, os milagres e tudo mais, e existe uma história real. Eles não têm as duas coisas como uma coisa só. Para eles, que tudo que é sobrenatural na Bíblia é alegoria. É uma história para salvar as pessoas. Mas um simbolismo. Aí você pode ir. Igual, por exemplo, Jeová, Rafa, Gilé. Para eles é só Jeová. Para eles, Jeová Rafa Deus. Deus, Gilé é Deus. Mas ele só fala Jeová. É só Jeová. Aí eu perguntei, mas por que a Bíblia fala Jeová, Rafa, não é o Senhor Jesus, não é Deus? Ele não é um só, três em um só? Nossa, isso lá vai embora para a Mas aqui tem que bater de frente com esse. Mas também você tem que saber. Tem que saber muito de Bíblia. Porque eles sabem. É 24 Se horas. você, dependendo da pessoa que te pega você para conversar, você passa até a acreditar. Você faz assim, ou você faz pergunta. Por isso que são. Porque tem embasamento bíblico. Tem embasamento bíblico. Tudo que eles ensinam, eles fazem de tal forma que, se pegar desprevenido, Porque a própria situação que a irmã aqui falou dos 144 mil salvos, você entendeu? Se você for levar No no pé da letra, tá sobrando gente aí, você entendeu? Então, se você não entender como literal, você entendeu? É complicado. Mas aqui, onde que ir o restante? Esse tanto de cristão no mundo, para onde que ir? Os pastores, os ministros, agora tira uma dúvida, Vitor. Essa teologia liberal e neo-ortodoxa, ela é pregada em que congregação? Como é que é essa situação? Não existe uma igreja liberal. Pelo menos. A congregação cristã do Brasil também era uma seita. Tem algumas coisas lá que é meio perigoso. Mas respondendo, não existe uma igreja liberal de fato. Uma congregação com essa. Mas o que existe geralmente é propaganda em seminários. Aí lá dentro do seminário já faz a lavagem cerebral, aí o pastor vai assumir a igreja e começa a pregar isso. Ser sincero, eu perdi uns 10 pontos de QI vendo um vídeo de um pastor liberal falando tudo sobre isso. Eu fiquei assistindo, gente, tanto perdoe, mas eu fiquei assim, gente, não é possível, cara, oh Deus, pelo amor de Deus, acho que eu tô mais burro, eu saí de lá mais ser sincero, porque é tanta groselha que ele falou, que eu falei, gente, acho que eu perdi uns 10 pontos de QI, eu fiquei uns 10 pontos mais burro. Foi lá, derreteu, certo? Então pode existir. Assim, vou dar um exemplo. A igreja do Ed Henrique. De quem? Do Ed Henrique. Ele fala que é a igreja batista Asa Branca, mas para eles a teologia não é liberal. Tipo assim, a gente acha que a teologia é liberal, mas tem alguns pontos na teologia da igreja deles que pregam. Então, por exemplo, teve um vídeo que ele estava tendo um evento da igreja dele, uma pastora categoricamente falou que a Bíblia não podia ser usada como manual de fé prática. Assim, não usar o manual de fé prática, mas porque a Bíblia a gente. Como que foi o texto? Agora eu sei que foi o seguinte, para não perder muito tempo aqui, tem muita coisa aqui. Mas ela falou que da mesma forma que os católicos têm um papa infalível, que ela fala dessa forma, da mesma forma que os católicos têm um papa infalível, nós protestantes também temos um papa de papel, que é a Bíblia. Que a gente acha que a Bíblia é infalível, que a Bíblia não sei o que, que a Bíblia defende o racismo, que defende a homofobia, que defende não sei o que. Depois eu vou te mandar o vídeo para você ver, mas foi mais ou menos isso que ela falou. Então. Mas aí ela não entendeu que Jesus foi enganado, Jesus morreu
para salvar todas as pessoas que ela está falando. Mas, só voltando aqui, porque é até óbvio, mas quais são as consequências dessa teologia? A primeira é que, literalmente, estou falando categoricamente, literalmente, destruiu a igreja europeia. Acabou, não existe mais cristianismo na Europa. Um continente que foi usado por Deus de tantas maneiras, você vê pela reforma, você vê pelos avivamentos, você vê que grandes teólogos se levantaram ao longo da história para falar que o continente europeu hoje é considerado um continente pós-cristão, ou seja, o cristianismo já passou, uma coisa antiga. As igrejas, ou de duas umas, ou viraram ponto turístico, igual Notre Dame, aquelas catedrais bonitas, famosas, Notre Dame, ou virou ponto de estabelecimentos, bares, cinemas, shoppings, restaurantes, viraram lojas de maneira geral, por causa dessa fé. Para vocês terem ideia, tem países que mais 50% da população se considera agnóstica ou ateia. 50%. Imagina 50% do Brasil fala que não acredita nisso, ou não sei se existe. Olha o que chegou. Então, essa teologia levou se a Bíblia não é confiável, se a Bíblia narra esses milagres que não sei se de fato aconteceu, não é confiável, por que eu vou acreditar nisso? Por quê? Porque eu tenho uma fé. Um cara que fala que é Deus, que fica lá, que fica fazendo uns poderes assim com a mão e nem sei se isso existiu de fato. Isso levou a Europa a um grande secularismo, enfraquecimento de fato da igreja. E essa teologia, agora falando sério aqui, destruiu a igreja europeia, entrou nos Estados Unidos e está destruindo a igreja norte-americana. E está começando a entrar no Brasil. Aqui no Brasil já temos alguns líderes, igual esse Ed Nikiewicz, que é bem conhecido no meio protestante, que já começou a flertar com ela. Ele é moderninho. Ele não é moderninho, ele já é da velha guarda, sim. Ele já é mais velho, ele deve ter 60. E ele não é do Brasil? Não, ele é do Brasil, ele é pastor do Brasil, brasileiro, que está entrando e está destruindo. Só pega na Europa, acabou o cristianismo. Agora com o Islã, agora crescendo aqui, vai acabar mesmo. Se a gente não orar, não enviar missionários, não lutar, não pedir misericórdia para Deus. Mesmo que isso foi falado. A gente falou que a Bíblia é inerrante, mas a Bíblia fala que chegariam tempos em que o amor de muitos esfriaria. Isso aí eu ia responder. A Bíblia está entrando agora. Está entrando. Então, não cabe não, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu não sei quanto tempo isso aqui será permitido. Ter liberdade religiosa. Nós aqui, uma quarta-feira à noite, falamos. Já está acontecendo, né? Agora, o segundo ponto que aconteceu criou muitas vertentes. Então, a teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? Em que a obra de Cristo, a ação social, é mais importante que a palavra de salvação. Ou seja, ajudar os pobres, ajudar o órfão, as caridades de maneira geral, é mais importante que a salvação da pessoa. Na verdade, Jesus é o libertador que lutou contra a favor das minorias. As teologias das minorias. Então, tem a teologia feminista. Então, como interpretar a Bíblia a partir do movimento feminista? Tem a teologia negra. Como que interpretar a Bíblia a partir da teologia negra? Do asiático. Como interpretar a Bíblia a partir do movimento asiático? Então, tudo que pensar minoria tem uma teologia das minorias. Eu queria entrar agora na teologia que possa ser considerada minoria, mas é que a mais cresce no Brasil.
nós chamamos de teologia inclusiva. Teologia inclusiva. O que ela é? É uma teologia que aceita, que propaga, que ensina, que inclui as pessoas, LGBTQIA+. É isso que é inclusivo? As teologias inclusivas, não, mas que é uma forma, não é só ser inclusivo, só vem cá receber. Que toda igreja é inclusiva. Toda igreja é inclusiva. Em que sentido? Aqui, lá no Gabelos, nós temos membros ricos, nós temos membros pobres. Nós temos altos, baixos, gordos e magros, negros e brancos, cruzeirenses, atleticanos e quem sabe até americanos também. Existe, a Cida foi criada de uma forma, a Rosa foi criada de uma forma, o Marcelo foi criado de uma forma, eu fui criado de uma forma, mas o que nos une? Cristo. Todo mundo aqui tem um contexto social diferente, tem uma história diferente, uns talvez sofreu muito, uns talvez não sofreu nada, um nasceu pobre, perrapado, uns aqui talvez nasceu em berço de ouro, mas o que nos une é Cristo. É Cristo. Mas, então, sem entrar o LGBT aqui, nós vamos amar, nós vamos pregar, nós vamos ensinar, nós vamos incluir ele na congregação de como fosse qualquer outro. E olha que é posto, você vê que é processado ainda. Mas qual que é a diferença entre a igreja normal e a igreja inclusiva? Eles recebem o homossexual, mas porém, assim, pode continuar com suas práticas. Rapidamente contar como surgiu. Os primeiros passos foi por volta dos anos 50, 1950, onde começou uma grande reinterpretação dos estudos exegéticos, ou seja, estudar o seu histórico original, a palavra original, e supostamente, o que eles concluem? Que todo texto que fala sobre a homossexualidade, na verdade, não é a mesma sexualidade que nós temos hoje em dia. Então, todos os textos, olha lá, 1 Coríntios 1 vai falar sobre a homossexualidade, 1 Coríntios 6, Levítico também, vários textos, não é a mesma sexualidade, homossexualidade que nós temos hoje. São outro tipo de sexualidade. E eles explicam que, na verdade, essas sexualidades que estão na Bíblia está relacionada com pedofilia, pederastia é sexo entre um maior e um adolescente. E que existe pedofilia, que é sexo de maior com uma criança. E pederastia é com adolescente. Mas os dois são tudo do mesmo jeito. Mas, na verdade, então, eles falam, não, na verdade, quando fala sobre homossexualidade, está falando sobre pedofilia, ou está falando sobre algum ritual idólatra, com algum abuso. Então, não tem a ver com o sentimento homossexual que nós temos hoje. E com base nessa leitura, o pastor Troy Perry, agora fica assim, Troy Perry, que agora é inglês, né? Mas alemão, complicado. Ele assumiu homossexual. Em 1968, ele funda a Igreja da Comunidade Metropolitana, que foi considerada a primeira denominação cristã inclusiva para esse grupo LGBT. E a partir de então começou a teologia inclusiva. E o primeiro ponto que a gente até conversou aqui é que eles não condenam a homoafetividade. Então, para eles, homoafetividade não é um pecado. Para eles é algo que tinha que ser reinterpretado. Tinha que ser algo que não é bem assim, na verdade. Veja bem, pode ver que, veja bem, essas igrejas também adoram pregar mais sobre o amor do que combater o pecado. Ou seja, para eles,
fala que Deus é amor, primeiro João, né? Eles falam, se Deus é amor, então a base do nosso relacionamento é o amor. Aí ele fala, você lembra que Jesus andou com prostitutas? Você lembra que Jesus andou com os piores tipos de gente? Você lembra que Jesus fez tal coisa lá que incomodou o povo lá de cima, os fariseus, as da lei. Jesus foi chamado de comelão, de beberrão, só andou com gente de marido na época. Então, da mesma forma que Jesus andava com esse tipo de gente, a igreja tem a missão de andar com esse tipo de gente. Esse tipo de gente, nesse sentido assim, mas vai concordar comigo. Quando eu falo assim, gente, não é desprezando, mas que na mesma época, naquela época, esse tipo de gente, prostituta, curador de imposto, era a nata da sociedade, todo mundo odiado, todo mundo desprezado. A igreja também é considerado uma coisa errada hoje em dia, a igreja também tinha que andar. E de fato, Jesus andou com prostitutas, Jesus andou com pecador, Jesus, de fato, eles não estão errados, mas só esquece da parte B do Evangelho, o amor. Mas não pegue mais. E a transformação, né? Justamente. E a salvação, né? Jesus chegava assim, mulher adúltera, quem te acusou? Ninguém. Eu também não. Então vai. E não pegue mais. Da mesma forma que Jesus amou, da mesma forma que Jesus amou, ensinou, compartilhou, tudo mais, ele chamava para o arrependimento. Ele chamou várias vezes ao arrependimento. Então, João 8 vai falar sobre vai, não peques mais. João 5 vai falar, não peques mais. Lucas 5 vai falar, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para quê? Para o arrependimento. Então, Jesus amou, Jesus andou com o pior tipo de gente? Andou, isso não é mentira não, mas ao mesmo tempo que Jesus andou com esse tipo de povo, chamava o arrependimento. Não é à toa que se não vê depois nenhuma prostituta seguindo a prostituição, se não vê nenhum comprador de imposto, parou de cobrar. Você vê, Mateus parou de cobrar, o Zaqueu falou de Jesus, quando eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais para quem eu prejudiquei. Então, a prostituta, que eles falam que a Maria Madalena, mas não tem nada a ver. Mas todo mundo, e uma pessoa que não largou Jesus foi um jovem rico. Pergunta, mestre, o que eu faço? Tem que vender tudo aos pobres? Então deixa para a próxima. Tchau para vocês. Arrependimento. Jesus nos chama para nos amor, mas o arrependimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, ou seja, amor, para todo aquele que não perece, mas tem vida eterna. Mas todo aquele que nele crê, eu sei Jesus, eu amo Jesus, então deixa eu viver da forma que eu quero. Não. Liberdade em Cristo não é libertinagem. As pessoas confundem isso. As pessoas querem o Jesus, gente boa, Jesus só amor, mas esquece que Jesus está lá em Apocalipse 9, que vai descer com óleo pegado em fogo, cabelo branco, vai chegar potente, vai chegar radiante. Então, para essas igrejas, muitos desses pecados, na verdade, o pecado, na verdade, é injustiça, é o sofrimento, é a falta de amor. Muitas vezes sendo representados pecados, ou acusando de ser algo da época, ou seja, aconteceu no contexto da época, ou quando tem um momento, eles jogam como chama? A carta magna, joga a última carta, a carta magna, não tem um assim, a figurinha carimbada, a coringa, carta coringa, não tem assim, né? Não tem. Tem. Enfim, quando acabou o argumento, já pegou o argumento, ele fala que, na verdade, foi um erro de introdução. Na verdade, o que está escrito aqui nessa Bíblia está
São igrejas que não combatem o pecado, dão aval, permitindo que a prática da homossexualidade, muitas vezes pregando essa teologia liberal. Mas o que nós vamos fazer? Será que nós temos que condenar o homossexual? Não. Porque da mesma forma, o homossexual, nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que chamar a pessoa para o arrependimento. Outros pecados. Às vezes a igreja brasileira evangélica, muito mal porcamente, condena a homossexualidade, mas não condena o adultério. Então tem muito pastor batendo em homossexual, mas está traindo a esposa. Qual é a diferença entre um homossexual e um adulto? Mesma coisa. Que a Bíblia vai falar, se você errou um ponto da lei, você errou um ponto da lei. Então se o homossexual errou aqui, o adulto errou aqui, se eles não pedir arrependimento, pedir perdão, eles vão para o mesmo buraco. Costuma falar muitas vezes sobre essa questão que você está colocando aí, porque o pecado que está à vista, ele é julgado e condenado, mas o que está oculta, ele passa batido. Então, se a gente for colocar nessa situação aí, o fofoqueiro, o sonegador de imposto, o mentiroso, tá todo mundo no mesmo barco, igualzinho o homossexualismo. Mas só que o quê? Eu minto, eu cobiço, mas só que aí ninguém sabe. Eu adultero, né? Aí ninguém sabe. A palavra fala que aquele que matar com o coração, né? Já matou. Então, isso acontece. Para quantas pessoas aí que a gente tem a cara lavada de virar e falar assim: ah, eu não converso com aquela pessoa ali não, para mim ela morreu. Tá pecando da mesma forma que o homossexualismo. Então, o problema tá aí, você entendeu? Porque o pecado que está à vista, ele é condenado. Agora, o pecado que está à oculta, ah não, esse aí ninguém vê, mas porque as pessoas elas acham que estão fazendo para pessoas. Mas só que Cristo sabe de tudo. Cristo sabe da intenção do seu coração. Cristo já sabe o que você cometeu, o que você está cometendo e o que você ainda vai cometer. E Ele continua te perdoando, mas só que aí é o que cai, né? Por isso é que eu falo a questão de doutrinas e heresias. Por que existe tantas congregações diferentes assim? Porque é uma pessoa que interpretou algo na palavra, não concordou com aquilo, arrumou um grupo também que não concordou e preferiu abrir outra placa de igreja, continuando não concordando com aquilo. Mas isso infelizmente é culpa dos cristãos também, dos que se julgam verdadeiros, por não perdoar como Cristo nos perdoou. Porque eu creio, infelizmente, a palavra fala sobre isso. Nós não temos que tirar o joio do meio do trigo, isso não cabe a nós. Nós não temos que virar para um homossexual aqui e falar com ele assim: ah, você não vai frequentar aqui mais porque você não abandonou o seu pecado. Cristo não pede a gente para fazer isso. Pede que a gente o ame e ele permaneça. Mas vai chegar um tempo que vai vir um ceifeiro. Aí quem sabe não vai levar aquele ali que está com essa prática e aquele ali também que a gente achou que era santo, que pregava bonito, que falava bonito, que sabia a Bíblia de cor e salteado, mas e o coração dele, como é que estava? Então eu creio que é aí que está o X da questão. A questão é que a gente tem que ensinar, amando, ensinando, perdoando, mas orando nosso próprio umbigo. Muitas vezes. Mas você imagina, você andar com Cristo a vida inteira e chegar no final você ficar? Senhor, nós expulsamos o seu nome, afasta-se de mim. É aí que está o negócio. Eu falo isso aí que as pessoas curaram em nome de Cristo, então elas pregaram, elas acreditavam nele, elas sabiam que ele fazia milagres. Mas no final da conta, o que Deus falou? O que Jesus Cristo falou com elas? Aparte de mim, pois não vos conheço. Você entendeu? Então isso, você não acabou de citar aí que a palavra ela é mais atual do que o jornal de hoje? Então isso está valendo para os tempos de hoje. O mesmo Cristo que andou no meio do povo aí, ele habita em nós hoje. É o mesmo que está aqui agora. É isso aí. Então se a gente não enxergar as coisas assim, foi até um tema do GC de terça-feira,
foi muito falado sobre isso aí, a questão... Passado, né? De ser passado? Não, de terça-feira, de ontem. A irmã Margarete pregou sobre Jonas. E Jonas é um livro de idolatria. Jonas ali, as pessoas gostam muito de pregar como se fosse um livrinho para criança, que caiu na boca do peixe e tal. Mas só que é um livro muito forte de idolatria. Se a gente não enxergar a idolatria naquele livro ali, ele vai valer como um livrinho para criança mesmo. Mas só qual que era a intenção do coração? O que Deus quer que a gente faz? Quer que a gente olhe para um grupo ali de pecadores e falamos assim: não vou lá pregar para eles não, que eles são pecadores, que eles morram, que eles vão, como aquela novela falava lá, né, que eles queimam no mármore do inferno. Ou Cristo quer que a gente vá lá pregar para aquele grupo? Não, a verdade é que a gente é tudo hipócrita, né? A gente fala, mas não age. E para concluir, que já acabou o nosso tempo, 1 minuto. Mas a verdade é essa. Muitas vezes a gente passa pano para alguns pecados, os pecados ocultos, mas a gente condena os pecados, entre aspas, visíveis, que não são graves, mas que para Cristo são a mesma coisa. No sentido de nós temos pecados que não perdão, no nosso Espírito Santo. Isso não estou entrando nesse contexto. Mas esses pecados visíveis e invisíveis, Deus está vendo. E isso não é nos gerar medo. Acho que quando ele fala que Deus está vendo tudo, gera em nós um medo. Fica, Deus está vendo tudo, não posso fazer nada. Mas Cristo não morreu para a gente ficar apreensivo com medo dele, mas para ter relacionamento com ele. Uma vez que Cristo morreu comigo e Cristo morreu comigo, então eu vou passar a amar a Ele. Como que eu amo Ele? Obedecendo a lei dele, amando a Ele. Então, deixe de ficar aqueles. Lutero tinha isso, não sei se você sabe, mas Lutero via Deus como seu juiz, não como seu salvador. Lutero foi para o mosteiro fugindo porque ele achava que as benesses do mundo aqui de fora eram muito destrutoras. Então, para ele ficava, quanto mais isolado ficar do mundo, para ele é melhor. Mas a partir do momento que ele descobre que Deus não é o juiz, é o juiz. Ao mesmo tempo que a salvação não é que ele deixa de fazer o que ele faz, pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, esse dom de Deus, não vem de obra que quis cumprir, ele notou que o ponto de virada do Lutero foi o justo virar pela fé. O que Lutero descobriu nele foi o justo virar pela fé. Isso que foi o start da reforma do Lutero, que depois se encadeou para a reforma protestante, pela fé. Então, muitas vezes a gente vive de forma querendo agradar a Deus com os nossos próprios méritos, mas lamento falar que os nossos próprios méritos a gente vai fazer mais para dentro do que agradar a Deus. Porque os nossos próprios méritos nós traímos, nós cobiçamos a vida próxima, nós matamos a pessoa no nosso coração, nós fazemos N coisas. Aí eu talvez nunca matei, mas quantas pessoas eu matei no meu coração? Acho que nem Hitler. Pode pegar qualquer esses ditadores aí, com as palavras, pode pegar qualquer esses ditadores aí, Hitler, Nosso Tung, acho que eles não chegam aos meus pés. De tanto que eu matei no meu coração. Não só eu, mas todo mundo aqui. Uma frase que você escuta toda hora um crente falando: esse aí nem Jesus salva. Aí quando a gente olha para dentro da gente mesmo, com atos, pensamentos, confissões, mas por que Jesus salvou a gente e aquele ali ele não pode salvar? Uma coisa, gente, é igual, nós todos somos pecadores. Nós pecamos 24 horas com nossas atitudes. Mas nós, porém, temos 24 horas também, você tem que gostar de que Deus perdoa.
repreender. É uma coisa diária. Né? E concluindo aqui, então, a teologia liberal temos que ser muito cuidadosos, que é muito perigosa, de fato. Mas nós temos que amar as pessoas, amar o homossexual, amar o adulto, amar o mentiroso, amar todo mundo. Porque foi o que o Marcelo falou. Às vezes a pessoa foi rejeitada, ou não teve compreensão, não teve o apoio, não teve a ajuda que a pessoa falar homossexual, porque está aqui. Talvez ele vai na igreja, luta contra isso, vê isso, mas não resiste, sempre está caindo, não sei o quê. Mas a igreja, ao invés de ajudar, estender a mão e ajudar, Jesus perdoou, vai, não pega mais, a gente não tem salvação, condena ele, xinga ele. Aí aparece uma igreja, fala assim, vem ser homossexual porque ele quer permitir você ser homossexual. Meu filho, eu sou mais burro, vou lá. Que seja para mim homossexual, mentiroso, para qualquer outro pecado. Fala, aqui, na igreja aqui permite o adultério, na verdade o adultério. Mas ele não é você viver e continuar a conquistar. É igual que a gente ele tem que de outro jeito. Conquistar ou ficar lá ou continuar nos pecadinhos do mesmo jeito? Tem uma frase que a igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Verdade. Eu escutei o. E aí, termino aqui, falo do horário, vai ser mais 9 horas. Tá bom. Eu sempre falo assim, gente, uma hora só, é pouca coisa, mas por causa. A gente pode depois encerrar aqui. A gente vamos orar, a gente pode prosear mais aqui. Marcelo, bora para nós aí. Amém. Senhor Deus Pai, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela oportunidade de conhecermos mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, sim, a amar, Pai, como o Senhor nos amou, mas que possamos também, Pai, como exemplo, levar o próximo ao arrependimento, Pai. Que não continuamos, Pai, com as nossas práticas, mas que possamos ser lavados no Teu sangue, Pai, através do Teu Espírito. Senhor, usa-nos como o Senhor quiser, guia-nos para onde o Senhor quer que nós iremos. Conduza, Pai, o pregador de hoje, o Vitor, a cada vez mais o ensinamento de Tua Palavra, para que através da vida dele possamos cada dia mais aprender, Pai. E que todos aqueles que aqui estão, Pai, continuem sendo usados, continuamos sendo atingidos por Sua graça, Senhor, pois eu creio, Pai, que a Tua graça nos atingiu, e da forma que nós somos atingidos, Pai, eu creio que outras pessoas também serão. Sim, Pai, eu creio que através de nossas vidas, em nome de Jesus, Pai, conduza cada vez mais pessoas a esse local, Pai, para que possam cada vez mais aprender da Tua Palavra, Senhor, que eu creio que não é um ensinamento entregue pelo homem, mas sim, Pai, conduzido pelo Teu Espírito, Pai, para que cada vez mais possamos fazer o Teu nome conhecido, Pai, em nome de Jesus, pois creio, Senhor, que somos instrumento na mão do Mestre, Pai, e quantas vezes tivemos que ser quebrados como vaso, mas que sejamos quebrados na mão do Senhor, Pai, para que cada vez mais sejamos renovados, Pai, cada vez mais sejamos reconstruídos, Pai, para cada vez mais sermos perfeitos aos Teus olhos, em nome de Jesus, amém.